a gente veio falar um pouquinho de alguns componentes importantes na hora de você olhar ou comprar ou avaliar um roteador Wi-Fi, principalmente se você vai comprar isso em grandes quantidades, né? Então, Thalisson, primeira pergunta, o que que você conhece desse roteador aqui aberto? Olhando aberto assim, nada, eu só consigo ver ali as portas Fast, a porta Ethernet e as duas antenas. Perfeito. Bom, tem bem mais do que isso, né? Isso que a Hum. gente veio explicar. E o primeiro ponto importante, tá, pessoal? Tem muitos fabricantes de roteadores Wi-Fi, né, hoje em dia. Porém, mais importante ainda do que os fabricantes de roteadores Wi-Fi são os fabricantes que desenvolvem a tecnologia e fabricam os chips que vão dentro desses roteadores. Por quê? É esse tipo de material, né, esses chips que vão ter boa parte, por exemplo, do desempenho do Wi-Fi, né? Ou então boa parte se o roteador esquenta ou não, né? E claro que o fabricante tem um papel, né, importante, Gaspari, em termos de produzir Uhum. os componentes, o design da placa, os dissipadores de calor, né, para o roteador não esquentar, enfim, um monte de coisa. Mas o fabricante de chipset tem uma participação bem grande, né? Exatamente. Então, Gaspari, fala pra gente um pouquinho dos componentes principais assim, que a gente tem que olhar nesse roteador. O roteador, o principal dele são três componentes que a gente tem. A memória, a flash, que seria o HD, o armazenamento do roteador, e o chipset principal, que seria o cérebro dele. Ali é que tu tem a CPU, né? E normalmente dentro do chipset também vem o primeiro chip Wi-Fi, que seria o N, né? O Uhum. 802.11n costuma vir dentro do chipset. Normalmente, em roteadores mais avançados, a gente costuma ter também mais dois chips, que seria um chip para fazer os 5 GHz, 5.8 GHz, é um chip adicional, e em roteadores gigabits, a gente também tem um chip que faz toda essa parte do switch gigabit funcionar. Legal. Uhum. Né? Então, basicamente, em todo roteador tu vai encontrar esses três dispositivos principais, que é a memória, flash e o chipset principal, né? E em roteadores mais avançados tu vai encontrar esses outros dois. Legal. Então, Legal. ó, Thalisson, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, então, esses componentes, tá? Te abri um roteador aqui só para vocês terem uma ideia física, inclusive, do que são esses componentes aí que o Gaspar destacou. Eu vou apontar aqui para vocês, olha, esse chipzinho menor aqui com 8 perninhas, esse aqui caracteriza o formato do armazenamento do roteador, né, que o Gaspar falou. Então, é a memória flash. É aqui que vão ser armazenadas as informações de senha do Wi-Fi, né, de um monte de coisa. Quando você desliga e liga o roteador, a informação está armazenada aqui, tá? A memória flash, geralmente são esses chips um pouco Memória maiores RAM. aqui, Uhum. perdão, memória RAM, né? Que é onde vai dar um potencial para o roteador para aguentar vários clientes conectados, né? Vários serviços executando simultaneamente no roteador. E aqui, esse componente central aqui, né, que é o chipset ou System on Chip, esse aqui que alguns fabricantes, né, que desenvolvem esse tipo de chip, e é aqui que fica o coração do roteador. Então aqui, como o Gaspari falou, geralmente, né, tem incluído aqui toda a parte da rede 2.4, né, Wi-Fi do cliente, né? Aqui você pode até reparar, se você olhar nessas placas, em geral tem um caminhozinho aqui das antenas, ó, até esses chips, né? E a gente não tem ilustrado aqui, mas também para roteadores mais avançados tem chips para essas anteninhas aqui 5 GHz fazerem o sinal de 5 GB, né? Wi-Fi AC, e até como o Gaspari falou, a parte gigabit, tá? Então você tem três componentes aqui. Esse aqui é até do exemplo da MediaTek, né? Um fabricante de chipset bastante famoso, mas também tem vários outros, né? Bom, pessoal, então a gente viu um pouquinho aqui dos componentes, né, que eu apontei nesse roteador aberto. Mas, Gaspari, que detalhes a mais você gostaria de ressaltar em cima desses componentes? Eu comentei um pouquinho da memória RAM, né, que é importante para você ter vários clientes conectados ao mesmo tempo. O que mais de interessante é legal apontar para quem está assistindo a gente? Exato. Bom, então, esses três componentes, eles são a base em cima do roteador. Né? Evidente que o chipset, ele vai te dar todo aquele núcleo principal do roteador na parte do roteamento. Então, ele que vai te dar todas as características,
né, do processamento do roteador e das capacidades que o teu Wi-Fi N, por exemplo, poderia ter. Mas é muito importante a gente observar também a capacidade da RAM e da flash que tu tem dentro dos roteadores. É evidente que no caso do chip da RAM, quanto mais RAM, melhor. Né? Que nem tu citou, a RAM ela vai me permitir, por exemplo, que eu consiga ter mais clientes Wi-Fi conectado. Isso porque, é evidente, à medida que tu vai tendo mais clientes, o próprio processador vai necessitando de mais memória, né, para ele poder executar. Eu diria que hoje, no mínimo, 32 MB é o suficiente para te poder ter uma boa experiência usando o teu roteador. Né? E a flash, ela também é muito importante, não só para o roteador atual, mas também para atualizações futuras. A flash é onde fica o sistema operacional do roteador. É ele que vai dar os comandos, no caso, para o chipset, para ele poder executar suas funções. Então, se eu quero, por exemplo, buscar atualizações futuras, inclusive da própria tecnologia, eu preciso do WPA3, que está surgindo agora, né, como sendo um mecanismo de criptografia. Todas essas tecnologias novas vão demandar mais espaço de armazenamento. Entendi. Entendeu? Dentro do sistema operacional. Então, evidente que quanto mais flash eu tiver no roteador, maior vai ser a vida útil desse roteador também. Né? Eu diria que hoje, no mínimo 4 MB de flash é o necessário para te poder ter uma folga para poder trabalhar aí dentro. Mas hoje em dia, a gente já está tendo demandas, por exemplo, tecnologias de mesh, a própria tecnologia do WPA3, elas já demandam no mínimo 8 MB de flash para te poder colocar ali dentro. Né? Então é interessante tu sempre procurar essas informações para ver exatamente o que tu pode colocar, não só agora, mas também no futuro dentro do teu roteador. Legal, muito legal. Ó, uma coisa que eu queria adicionar, pessoal, é que esse tipo de informação, então a gente apontou aqui para vocês, mas claro, você não precisa abrir sempre, né, o roteador que você está comprando e tal. Quem pode te auxiliar nesse processo, você que está comprando um roteador só e tal, é quem fabrica esse roteador, né? Então você pode pedir um auxílio, viu, Thales? Isso também é legal para o pessoal lá da Lux. Peça para esse fabricante uma especificação técnica do equipamento que está encontrando, e não só o número de antenas, né? Se é gigabit ou não. Peça também quanto de memória tem, quanto de armazenamento esse roteador possui, porque aí tudo isso que o Gaspari descreveu um pouquinho aqui vai ajudar a, principalmente, dar essa sobrevida que o Gaspari apontou. Você tá, né? Existe um investimento e você quer dar uma sobrevida no equipamento, então isso tudo é legal de você dar sempre uma conferida. Então, pessoal, eu quero agradecer. Thaleson, obrigado aqui pela presença. Obrigado mais uma vez. Olha, não deixe de acompanhar o Conexão Lix na TV Multiplix, tá? E se você também está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Conexão Lix, beleza? Até a próxima, pessoal!